nós, nesse momento, dando prosseguimento à Semana Teológica, segundo dia, queríamos convidar o reverendo Saulo já para dar prosseguimento à sua exposição. Deus abençoe. Queria também pedir para trazerem água aqui para ele, para ajudar. Acho que já deve estar encaminhado, mas é sempre bom reforçar. Deus abençoe. Boa noite a todos. Saudar a igreja com a graça de Jesus. Manifestar a minha alegria em poder estar aqui, agora sendo edificado pelo cântico e também por descobrir aí os novos talentos, né, que vão surgindo. Deus continue abençoando para que possamos continuar tendo aí uma geração que serve ao Senhor e que compõe, que nós estamos precisando e muito, na verdade, né? Vamos dar sequência, gente. O irmão ontem pediu para eu manter o microfone um pouco mais longe aqui, né? Acho que estava muito alto ontem. Eu vou manter essa distância, o sonoplasta lá se vira aí para regular. Eu acho que é porque parece que eu não ouço aqui o retorno, por isso que acho que fico pensando que está baixo, né? Mas deixa aí, se tiver baixo vocês falam, se tiver alto também, não tem problema. Ontem nós aprendemos que há uma diferença entre a eficiência e eficácia. E nós aprendemos que, a despeito da palavra de Deus ser eficaz para transformar a vida das pessoas, ela... Isso vai dar microfonia, vai não? Se virar? Tá bom. Isso não isenta a nossa responsabilidade de aperfeiçoar a exposição da palavra e nos desgastar na exposição da palavra. E vimos ontem, começamos a ver ontem, acerca de algumas dicas, obrigado, meu irmão, algumas dicas de alguns passos que nós devemos dar a fim de melhor expor a palavra de Deus. Lembre-se que a primeira coisa que você precisa fazer é entender o texto você mesmo. E para isso você precisa ficar atento a todo o que está na palavra de Deus. Ontem eu disse até que você precisa aprender a pesquisar quais são as palavras que você não conhece. E até citei uma questão das falses do leão. Alguém pesquisou o que é false? O que é, irmão? Aham. Só o, hein, gente? Que é isso? Quando livra-nos das falses do leão, livra-nos das goelas, da garganta do leão. Mas você não pode passar por um texto como esse, lá do Salmo 22, sem poder parar e fuçar lá para ver o que é. E isso se aplica a todos os textos da palavra de Deus. E quando nós olhamos, então, nós aprendemos, hoje tem um controle remoto aqui para nós, né? Usarmos, olha aí que beleza. Põe no slide 11, por favor, meu irmão, por gentileza. Pula aí, porque senão a gente vai... mas para fazer isso eu mesmo fazia aqui do controle. Era para você pular lá. Esse é, rapaz. Então nós aprendemos, primeiro passo, você precisa manter o foco no texto e não sair do texto. Veja, é crucial que você faça isso. Vamos ver um exemplo antes de chegar no ponto de hoje. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Aliás, capítulo 3. Gênesis 3, nós temos a tentação e já vemos o diabo adulterando a palavra de Deus e nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha só, capítulo 2, versículo 17, Deus diz assim, 16 e 17, e Deus lhe deu essa ordem, olha só a palavra de Deus, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a palavra de Deus. Agora, olha só a interpretação, a forma como o diabo usa a palavra de Deus. Capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim,
Olha o verso 16 do capítulo 2. Deus disse, de toda árvore do jardim comerás. E o diabo diz, Deus disse que não pode comer de toda árvore do jardim. O diabo muda a palavra, torce a palavra. E aí, quando nós olhamos essa tentativa de adulterar a palavra, a mulher responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Agora ela vai repetir as palavras de Deus. Dele não comereis. Deus disse para não tocar? Não. A mulher aumentou a palavra de Deus. Dele não comereis, nem tocarei nele. Percebam que manusear, manipular a palavra de Deus é uma coisa que é algo que você precisa, ao expor a Bíblia, ser cauteloso para não fazer isso, nem subtrair e nem aumentar. Depois, na tentação de Jesus, abra a sua Bíblia, lá no Mateus capítulo 4, de novo a mesma coisa. O diabo vai alterar a palavra de Deus e usar a palavra de Deus contra o próprio Filho de Deus. Em Mateus capítulo 4, Satanás tenta Jesus a deixar a linha da Escritura. Ele começa de novo questionando a palavra de Deus. Ele diz, resolva aí o problema da sua fome. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde com a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E depois o diabo diz assim, tá. Então, é para usar a palavra, aí ele usa a palavra. E o diabo leva a cidade santa, colocou Jesus sobre o pináculo do templo e diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí ele pega a palavra e usa a palavra de forma errada. Então é preciso que ao estudar a palavra, você tome cuidado para não alterar a palavra e não dizer coisa que Deus não está dizendo. E quando nós olhamos essa ideia de que nós temos que ser cautelosos para não dizer o que Deus não está dizendo, é porque é muito fácil para nós alterar a palavra para cumprir com os nossos objetivos, para cumprir com as boas intenções da pregação, não podem nos levar a alterar a palavra, porque os fins não justificam os meios. Nós temos que expor a palavra do jeito que ela é, mantendo a linha, mantendo aquilo que Deus de fato está dizendo na palavra. Aprendemos também depois que, ontem, que nós temos que definir a abordagem textual. Nós temos que ver que tipo de texto nós estamos usando, que nós estamos trabalhando, e precisamos, nessa abordagem textual, entender o que é que o texto que nós estamos estudando diz na sua totalidade. Vamos olhar um exemplo. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 5. Diz assim, vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde os princípios fez homem e mulher, e que disse, aí vem a palavra de Deus, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí, quando Jesus responde, eles replicam, verso 7, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Olha só a tentativa deles de jogar Moisés contra a lei de Deus. E Jesus então faz a explicação do motivo pelo qual Moisés permitiu dar carta de divórcio, dizendo, não era assim desde o princípio. A vontade de Deus está explícita, mas por causa da dureza de coração,
é que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Hebreus capítulo 3, versículo 7, abra sua Bíblia lá, da mesma forma. Hebreus capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. E ele cita então o texto. Sabe o que chama a atenção nesse texto, irmãos? É que nesse texto, a Bíblia não diz, assim como, pois, disse o Espírito Santo. Ele como diz o Espírito Santo. Outra coisa também, ele não diz aqui que assim como diz o livro tal, como diz o salmista, como diz as Escrituras, ele diz, não, é o Espírito Santo que diz isso. E ele não disse, ele continua afirmando, continua falando. Portanto, quando você lê um texto como esse, você precisa prestar atenção nessas questões. Você precisa entender o texto, você precisa entender o contexto histórico, o contexto literário, o contexto bíblico. Isso nós aprendemos ontem. Hoje, então, vamos continuar nesses pontos de interpretação da palavra para que nós possamos expor a palavra. Em terceiro lugar, ache a estrutura do texto. Preste atenção, não estou falando da estrutura do sermão. Na verdade, a estrutura do sermão vai sair dessa estrutura do texto. Mas primeiro você precisa ler o texto e ter um olhar de raio-x para poder entender a estrutura do texto. Por quê? Porque assim como o esqueleto humano dá forma ao nosso corpo, assim também o texto tem uma estrutura dele, que vai dar forma, e você precisa entender essa estrutura. Veja que não é o que eu consigo dizer sobre o texto, mas a questão que você precisa observar é como que o autor do texto organizou o texto, porque ele organizou de alguma forma, sistemática, lógica. E aí, quando você pensa nessa questão, o próprio Espírito Santo, usando a instrumentalidade dos escritores, ele fez esse texto com uma estrutura definida. Que é um bloco, onde Jesus fala acerca das últimas coisas. É o sermão profético e ele vem trazendo. Então, o que Jesus traz aqui? Olha só a estrutura desses dois capítulos. A primeira parte do capítulo, cadê? A parábola da figueira, verso 24, capítulo 24, verso 32 até o verso 34, e ele vai
e em hora que não sabe. O propósito dessas duas parábolas é mostrar isso. O dia e nem a hora. E a outra parábola, a parábola dos Mas se você, eu vou falar sobre a parábola dos talentos, pastor. Ótimo. Lembre-se que essa parábola está nesse contexto e você precisa entender essa parábola e expor essa parábola, porque essa é a estrutura do capítulo 24 e do capítulo 25, um bloco só. Essa é a ideia de você achar a estrutura. Vai ler cuidadosamente a parábola dos talentos e vai achar a estrutura só dessa. Quando você tiver a tarefa de fazê-lo. Olha o outro exemplo. 1 Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia lá. Vamos olhar outro exemplo de estrutura de texto. 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo está aqui trazendo as qualidades e as instruções do homem de Deus. E você vai perceber que ele traz aqui de novo uma sequência. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, Você vai perceber que primeiro ele vai mostrar que o homem de Deus precisa ter uma vida pessoal exemplar, a casa dele. Depois ele vai ampliar esse leque, dizendo que a vida familiar dele também tem que ser algo controlado pelo Espírito Santo, ele dá bom testemunho. Depois ele vai ampliar o leque, dizer que na igreja ele tem que ter bom testemunho. E ele amplia o leque mais uma vez, mostrando que na comunidade ele tem que ter bom testemunho. É uma sequência lógica, onde ele vai abrindo esse leque, e isso faz parte da estrutura do texto. Leia o texto cuidadosamente. Analise, lembre-se que toda vez, principalmente no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também o princípio é o mesmo, os tradutores colocaram algumas ajudas para você em português. Porque toda vez que você ver um versículo bíblico que começa com uma letra em negrito, quer dizer que lá no original em que o texto foi escrito, começou um parágrafo. Preste atenção nesses negritos, nessas letras, o versículo que começa com uma letra em versículo, porque ele vai te dar, em negrito, porque ele vai te dar uma dica de que ele é um novo parágrafo. E isso te ajuda a compreender o texto e depois te ajuda a expor o texto. Um último exemplo aqui, para a gente passar para frente, a questão de Efésios, capítulo 6. Vamos lá? Vai lá para Efésios agora, para você estar ciente aí dessa questão da estrutura do texto. Efésios, capítulo 6, ele diz, quanto ao mais, verso 10, Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, etc, etc, etc. Preste atenção.
Quando um texto bíblico começar com quanto ao mais, portanto, pois, dessa forma, assim, pois, esse é o indício de que ele está continuando um raciocínio, um argumento anterior. Nesse texto especificamente, você precisa ficar atento a algumas questões que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, a questão das regiões celestes. Você vai encontrar regiões celestes, e já estou adiantando já uma coisa lá na frente, mas já que eu estou aqui, vamos lá, vamos ver, né, essa questão, que no capítulo 1, no verso 2, verso 20, aliás, verso 20 nada, no verso 3 primeiro, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Depois no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Depois no capítulo 2, verso 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Depois no capítulo 3, no versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E assim, você vai perceber que essa palavra precisa ser estudada nesse contexto. Afinal de contas, o que são os lugares celestiais? Você precisa prestar atenção a esses detalhes do texto. E aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando ele usa o contexto desse texto, gente, é o capítulos anteriores, porque ele diz quanto ao mais, e ele continua o raciocínio. Portanto, aqui no capítulo anterior, ele vai ter uma progressão, e no capítulo 5, ele começa uma frase, uma instrução no verso 3, e ele conclui essa instrução do verso 3, de compreender a vontade do Senhor, verso 17, não vos embriagueis com vinho, verso 18, no verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele vem falar das mulheres e dos maridos, dos filhos e dos pais, dos servos e dos senhores, e diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Qual é o contexto desse texto? Exatamente essa ideia de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, se referindo àquilo que ele tinha dito antes. Ou seja, o meu grande problema é que a minha esposa não é minha inimiga nas nossas crises conjugais. A minha luta não é contra o sangue e a carne. É contra os principados e potestades das forças espirituais do mal que estão tentando acabar com o meu casamento. O filho não é meu inimigo, e nem eu sou inimigo do meu filho. O servo não é inimigo do Senhor, nem vice-versa. Essa é a ideia da nossa luta, não é contra o sangue e a carne, é o contexto do texto, falando das relações interpessoais, dizendo que nós não somos inimigos uns dos outros, e se nós queremos envergonhar o diabo, nós precisamos resolver o problema. Se eu tiver algum tipo de crise com o pastor Manuel, ele não é meu inimigo. Eu preciso me aliar a ele, entender o que está acontecendo, sentar, estar juntos, resolver os nossos problemas, aí nós envergonhamos o diabo. Porque o diabo tentou lançar discórdia entre nós, e nós ficamos mais amigos ainda, porquanto nós resolvemos a situação. Então, nesse sentido, você procurar a estrutura do texto vai te ajudar a compreender corretamente o texto. Então, guarde sempre essa ideia. Quando você olha alguns textos, como, por exemplo, as narrativas, lá em Êxodo, capítulo 6, por exemplo, nós encontramos Deus falando com Moisés, que Moisés estava desencorajado, estava desanimado. E Deus começa falando com ele, abra sua Bíblia lá, em Êxodo, capítulo 6. Perceba os detalhes do texto, dessa estrutura. Em Êxodo capítulo 6, Deus fala com Moisés, e Deus traz aqui dos versos, o verso 4, Deus começa falando no passado, eu estabeleci a minha aliança. No verso 5,
ele diz, eu ouvi os gemidos, ou seja, já começou a falar no presente. E no verso 6 até o 8, ele fala do futuro, das obras que ele ainda vai fazer. Então, quando você ler o texto, você tem que prestar atenção nesses tempos verbais, porque faz parte da estrutura do texto. Como diz, eu fiz, eu estou fazendo, e tem 6 coisas que eu vou fazer. E aí ele fala, dali para frente, as 6 coisas que ele vai fazer. A estrutura do texto, leia direito a Bíblia. Quando você olha aquela tipologia do Velho Testamento, da mesma forma, o que aquilo significa? Ontem nós falamos um pouco sobre isso. O que significam aqueles tipos de Cristo? Representa Cristo, o sacrifício. Você vê a roupa do sacerdote, quando você olha o Velho Testamento. Era uma roupa toda decorada, toda enfeitada, luxuosa. Cada coisa representava alguma particularidade de Jesus, do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus. Mas quando vem Jesus, ele não se veste assim, porque a função daquela roupa sacerdotal era expressar o caráter, o ministério, a ação do Filho. Mas quando o Filho vem, já não precisa mais olhar para aquilo lá. Aqui em Êxodo, capítulo 16, você vai ver aqui a história, né? A história do maná, o pão que cai do céu. Chega lá em João capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. O maná também era um tipo de Cristo. E você precisa entender e fazer essas ligações. Lá em Hebreus, você vai aprender que Jesus era sacerdote segundo qual ordem? De Melquisedeque. Espera aí, mas de onde saiu os sacerdotes de Israel? De qual tribo? De Levi. Mas Jesus não era da tribo de Levi. Era descendente de qual tribo? O leão de Judá. Portanto, como que Jesus podia ser sacerdote se ele não era descendente da tribo de Levi? É esse tipo de leitura, de pergunta que você precisa fazer para o texto e buscar resposta, para você entender a estrutura do texto e o que está acontecendo ali. Aí você vai... Precisa dar resposta, não deixa o pessoal pesquisar, né, pastor? Aí você vai aprender que o sacerdócio de Jesus, ele era anterior à descrição das tribos de onde saíam os sacerdotes, no caso da tribo de Levi. Então, para você entender acerca da palavra de Deus, faça perguntas para o texto. Seja curioso. Por exemplo, essa questão de Melquisedeque. Espera um pouquinho. Como que Jesus era o nosso sumo sacerdote, se ele não era descendente da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Que história é essa? Como que é isso? Aí você vai fazer a pesquisa para você entender, na palavra de Deus todo, por que Jesus, não sendo da tribo de Levi, se constituiu não só o sumo sacerdote, mas todo o sacerdócio do Velho Testamento olhava para o sacerdócio de Jesus. Mas você precisa ser curioso. Você precisa entender isso. Você precisa levantar perguntas para o texto. Aliás, faça isso na sua devocional normal, mesmo que você não tenha que expor a palavra de Deus. Faça perguntas. Entenda o texto, mas por que isso? Por que aquilo? E nesse sentido, vá compreendendo a palavra de Deus. Vá levantando essas perguntas, essas questões. Para quê? Porque são exatamente essas questões que vai levar você a ter uma visão correta da estrutura do texto bíblico. Para que você compreenda. Se você não compreender, você vai ensinar errado. Ou pelo menos incompleto. Não vou nem dizer que você vai ensinar errado,
mas pelo menos você vai ensinar de forma incompleta. E assim, todas essas ligações do Novo Testamento, do Velho Testamento, aquela questão dos reis, aquela questão dos profetas, a questão dos sacrifícios. O que era um sacrifício de flor de farinha, né? Que a Bíblia diz lá. Que tipo de sacrifício era esse? Qual era o significado espiritual desse sacrifício? Você precisa fazer essas perguntas. Aí talvez você fique assim, reverendo, você está me desanimando de expor a palavra de Deus, porque esse trem acaba sendo difícil demais, né? Não é que é difícil demais, é porque você precisa de fato compreender a Bíblia, a fim de que você esteja pregando a Bíblia de forma completa. Alguns detalhes precisam aparecer na sua mente, na sua visão. Você precisa trabalhar, e à medida que você pesquisa mais, que você estuda mais, que você tem essa visão, vamos dizer assim, de raio-x, mais você vai acostumando-se a fazer esse tipo de coisa. Vamos mais um pedacinho, Êxodo 24, um pouquinho mais para frente, fala acerca da confirmação da aliança lá no monte, a aliança de Deus com Israel, versículo 3 a 8, mostra Moisés lá no monte, né? E no verso 3 a 8, ele está no pé do monte com o povo. Nos versos 9 a 11, ele sobe no monte, chega até a metade, e os sacerdotes com Moisés. No verso 12 a 18, está no topo do monte, agora só Moisés, sem os sacerdotes. Na base do monte, no meio do monte, no cume do monte. É a estrutura do texto, é a descrição do texto, e você precisa estar atento a isso. Fique atento a esses detalhes todos. Os livros poéticos, de igual forma. Poesia, você interpreta de uma forma como sendo de fato um texto que dá uma permissão maior do que um livro, uma narrativa, por exemplo. Eu disse ontem sobre a questão de confessar os pecados ou não confessar os pecados não gera enfermidade física necessariamente, pode até ser que seja, mas é um caso específico. Mas quando Davi diz que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, você não está falando literal, é uma poesia, gente. E você precisa compreender isso. O próprio Salmo 23, que você conhece muito bem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fala uma parte do texto no campo. Depois ele fala outra parte do texto dentro de casa, numa refeição de celebração, assentar-se à mesa, na presença dos meus inimigos. É poesia, mas você tem que visualizar isso. Você tem que tentar enxergar que ele fala que Deus estava ali fora, digamos assim, né? No bosque, no campo, e depois em casa, de novo, ele está na presença de Deus dentro de casa. Salmo 1, aquela sequência do assentar-se, né? Do parar, assentar, etc. Depois ele fala um pouquinho mais a questão da comparação da árvore frondosa com a palha. É poesia, gente, que ele usa para ensinar a gente. Então é nesse sentido, entenda a estrutura do texto, compreenda o texto para você mesmo. Olhe o texto e veja o que é que o texto está dizendo para que você compreenda o texto bíblico. Vamos em frente? Em quarto lugar, faça pesquisa histórico-geográfica. Agora entra a mais pesquisas que você precisa fazer a fim de estar compreendendo o texto. Quando nós pensamos na pesquisa histórico-geográfica, você precisa fazer essa avaliação do que você está lendo. Deixa eu dar alguns exemplos apenas, porque você precisa entender quem são os personagens. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Qual o texto? Isaías 6. Quem foi Uzias?
que ano que ele viveu, quem eram os profetas que estavam tendo ministério na época do rei Uzias. Ele foi um rei bom ou ele foi um rei ruim? Onde que ele reinou? Quem que eram os pais deles? Quem foram os filhos dele? Os pais deles foram bons reis ou maus? Os filhos dele foram bons reis ou maus? Não passe por cima desse texto sem entender quem é Uzias. Pesquisa, fuça lá. Outra coisa, abra sua Bíblia em Mateus 14. Deixa eu dar aqui um outro exemplo de necessidade gritante de você entender esse texto e a parte histórica do texto. Abriu aí? Mateus 14. Versículo 1. Alguém lê aí bem alto. Mateus 14, 1. Muito bem. Aqui fala da morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. O que é tetrarca? Que Herodes é esse? Ah, pastor, isso aqui foi o Herodes, aquele que matou as criancinhas. Lembram que Herodes mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu? É outro Herodes. Aí você vai perceber, vai fazer a pesquisa histórica acerca de quem é esse Herodes que está escrito aqui. A família de Herodes era uma família muito famosa e eles eram nomeados por questão política como governadores pelo Império Romano. Então você tem Herodes, olha só. Você tem da família de Herodes, passou. Vamos lá. Primeiro, você tem Herodes o Grande. É aquele que matou as criancinhas quando Jesus nasceu. Herodes morreu. Quando Herodes morre, o reino dele é dividido em 4 partes. Na verdade, ele tinha só 3 filhos. Mas ele foi dividido em 4 partes. É por isso que o governo dos filhos de Herodes é chamado de tetrarquia. Porque o reino dele foi dividido em 4 partes pelo Império Romano. E como dá um pedaço para cada filho, e talvez por influência política, ele pegou uns pedaços e deu para o Império Sírio. Né? Mas aí então nós temos esse Herodes, o Grande. Depois de Herodes o Grande, ele morre e os 3 filhos dele assumem parte do governo, né? Algumas partes lá do governo dele. Então tem Arquelau, Mateus capítulo 2, 22, Antipas, em Lucas 3, 13, 3, 19, e Filipe 3, 1. O grande problema é que, às vezes, a Bíblia se refere a esses homens como Herodes. Herodes Antipas. E aí a gente fica assim, vai ter Herodes de novo. Né? Depois desses aí, vem os netos de Herodes. Agripa I, que foi o que matou Tiago. Esse foi o Herodes comido por vermes. Está lá em Atos, capítulo 12. E, finalmente, Herodes Agripa II, que foi aquele que disse, as muitas letras te fazem delirar, por pouco me persuades a ser cristão, para o apóstolo Paulo. Então, quando você vê falar de Herodes, você tem que compreender essa história da família de Herodes. Mas, pastor, como é que eu compreendo isso? Estudando, pesquisando, daí a explicação e a conclusão de que expor a Bíblia dá trabalho. Não é só você abrir a Bíblia e explicar o versículo. Você precisa se desgastar na palavra. Um pregador do século passado, 19, sei lá, disse que um bom sermão é 90%, é 10% de inspiração e 90% de transpiração, de esforço. Agora, olha só a relevância de você compreender essa questão. Volta lá para Mateus 14. Tem a morte de João Batista. E qual era a grande questão? Herodes prendeu João por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Versículo 3. Porque João Batista dizia, não,
tinha lista possuído. O que acontece? Esses meninos aqui, eles tiveram uma briga interna. Por quê? Porque esse Herodes tomou a mulher do seu irmão. E eles estabeleceram uma briga. E aí então João Batista saiu em praça pública, dizendo, isso você fez errado. O rei, o governador, não pode fazer isso. E ele então, Herodes, irmão, e ele então manda prender João Batista. Chega o aniversário de Herodes, e então a filha de Herodias dança, e ele diz, o que você me pedir eu te entrego. A mãe, deixa eu falar. A mãe fala assim, pede a cabeça de João Batista, e ele mata João Batista, e eles e os discípulos vieram, verso 12, levaram o corpo e o sepultaram, depois anunciaram a Jesus. Olha só a relevância. Verso 13 fala da multiplicação dos pães e peixes. E o verso 13 começa assim. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Vamos fazer pergunta para o texto? O que Jesus ouviu, afinal de contas? O que Jesus ouviu, afinal de contas? Olha só. Quando você lê o texto diz assim, olha o começo. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e Herodes disse para os que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera força miraculosa. O que está no verso 3 em diante é só uma explicação do que aconteceu, para que Herodes pensasse que Jesus era João Batista ressuscitado. Então, quando Jesus ouve que esse Herodes estava achando que ele era João Batista, Jesus retira dali para um lugar deserto. Quando você lê os textos paralelos, e aí vem a questão da compreensão do texto, você vai perceber que Jesus, deixa eu aumentar aqui esse mapinha aqui, você vai ver, e aqui são as tetrarquias, né, os 4 governos de Herodes, você vai perceber que quando Jesus fica sabendo que Herodes pensou que ele era João Batista, Jesus pega um barquinho e vai para o outro lado do mar. Tome cuidado com essa expressão, porque num barquinho, Jesus vai para o outro lado do mar. Tinha que ser o transatlântico para ir para o outro do mar, mas é o Mar da Galileia. Aí você vai fazer a pesquisa. Mar da Galileia era um lago muito grande. Era não, né? Até hoje, né? Jesus, então, ele sai daqui e vem para cá, para Betsaida. Por que Jesus vem para cá? Porque esses 2 territórios são dos 2 irmãos brigados. E Jesus sabia que aqui, nesse lugar, esse Herodes não tinha mais autoridade sobre ele. E Jesus então vai para a região onde Filipe era o governador. As multidões, sabendo, viu que Jesus estava indo, veio por terra, e quando Jesus chega lá, as multidões já estão lá. Já está lá, né? Então percebam que, eu vou pregar a primeira multiplicação dos pães. Olha só o contexto que você precisa entender acerca do que está acontecendo aqui. Aí vem aquela história que eu falei para vocês do garoto que tinha os pães e peixes, né? Meus discípulos tinham isso. Aí vem a importância de você analisar e ler os versos, os outros evangelhos, os textos paralelos, né? Então é isso, faça essa pesquisa histórico-geográfica. Olha aqui um outro exemplo que vem quando você faz a pesquisa histórico-geográfica. Nós temos sempre uma ideia de que... Tá ligado? Vai ter que ser o colega lá. Preste atenção. Nós temos sempre a ideia de que Jacó amava Raquel
e não lia. Ele não lia, né? Aí a gente sempre tem aquela ideia, gente, de que Raquel era sempre a mais bonitinha, a amada, e Lia era a malvada da história. Mas quando você começa a fazer a pesquisa, você vai perceber que as duas principais tribos saíram de Lia. E há uma coisa interessante, Gênesis 48, 7, diz que morreu Jacó e ali foi sepultada. Ah, Jacó. Morreu? Morreu Raquel e ali foi sepultada. Raquel foi sepultada na beira da estrada, gente. Na beira da estrada. Quando morre Lia, ela é sepultada lá junto com a família, onde estava o corpo de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca. Aí você resolve, mas espera então, deixa eu fazer uma pesquisa direito. E você vai perceber que Raquel parecia ser, e aí eu não vou fazer esse julgamento, que eu vou deixar a bomba para você pesquisar, parecia ser aquela esposa mimada, cheia de cuidados e cheia de coisas. Mas quem recebeu toda a honra como esposa oficial, vamos assim dizer, de Jacó, foi Lia. Não foi Raquel. Quem é que vai sepultar uma esposa tão querida na beira da estrada, gente? Era para Jacó dizer, não, bora levar, sepultar lá junto com meus pais, meus avós. Não, na beira da estrada. E ali ela foi sepultada. Já Lia recebeu todas as honras, né, da esposa de Jacó. Então faça isso, pesquise, investigue, levante perguntas para o texto, seja curioso, mas espera aí, como assim? Raquel era amada do camarada, como é que enterra a mulher na beira da estrada? Aí você volta atrás e começa a estudar tudo de novo. Deixa eu estudar a história desde o começo para me entender esse negócio aqui. O que estava acontecendo, afinal de contas? Por quê? Porque você começou a ter curiosidade em cima do texto. Um último exemplo aqui dessa questão, pesquisa histórico-geográfica. Essa é a genealogia de Jesus. Primeiro, lembre-se que são 3 blocos de 14 gerações. O que isso quer dizer? Alguma coisa. Pesquisa, fuça, que história é essa? 14, 14, 14. Segundo, veja que na família de Davi, tinha muita gente boa, que eu marquei aqui de azul, e muita gente ruim, que eu marquei de vermelho. E aí você começa a perceber que alguns detalhes desse texto, ele vai te ajudar, essa curiosidade, mas peraí, como assim? Aí você vai tirar lições preciosas de que Jesus nasceu numa família como a nossa, você vai tirar lições de que maldição hereditária não procede, porque muita gente boa teve filho ruim, mas muita gente ruim teve filhos bons. Depois vem as conclusões que você vai tirar desse texto, mas primeiro entenda isso. Primeiro compreenda isso. Essa é a sua tarefa no que diz respeito a fazer essa pesquisa histórico-geográfica para compreender o texto. Para depois você expor, porque quando você compreende, na hora de você fazer a sua exposição, aí você tem tudo aqui na sua frente, todo o quadro, panorama geral, todos os detalhes, porque quando você estiver pregando, gente, as perguntas que você fez quando estava estudando o texto, seus ouvintes vão estar tendo à medida que você for pregando. Porque você está pregando o camarada aí, mas peraí, que negócio é isso aqui? Talvez até você possa dizer, é possível que você esteja perguntando o que é esse negócio aqui, o camarada vai... E você já está com a resposta, porque você fez isso. Você pesquisou o texto. Vamos em frente? Quinto lugar, faça pesquisa exegética. Aí entra aquilo que eu disse ontem. O ideal é que você faça uma pesquisa exegética nos originais, que vai te ajudar muito. Mas comece, trabalhe com o que você tem em mãos. Pegue um texto, vá levantando pergunta, separe palavras,
separe os verbos, separe os adjetivos, tente ligar uma palavra com outra. Veja se esse conceito está registrado naquela carta ou naquele texto, nos capítulos anteriores ou posteriores. Se for um texto de Paulo, vê se Paulo fala sobre esse assunto em outras cartas. O que ele fala em outras cartas sobre o mesmo assunto? Essa pesquisa exegética vai te ajudar a compreender o texto. Só uma curiosidade aqui, antes de passar para frente. Efésios capítulo 5, 22, o texto que nós lemos agora há pouco, lembram-se? As mulheres sejam... O original grego não tem a palavra submissa. Quando você olha o texto, a mulher, opa, espera aí, que história é essa? Mas lá no grego não tem a palavra submissas. Aleluia! Aí você diz, mas espera aí, por que o homem colocou então lá? Você não tem, e agora? Aí você vai estudar, a pesquisa exegética vai te ajudar a compreender a situação. Na verdade, ele não coloca porque não precisava, e ele, no português está, não é porque o tradutor era muito machista, mas é porque o texto diz isso. O verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, as mulheres aos seus maridos. A ideia da sujeição está certa, a sua tradução não está errada, não. Talvez nem vale a pena você falar isso para o seu ouvinte, né? Na hora da pregação. Para não levantar muita celeuma. Mas quando você pesquisa o texto no original, você vai entender essas questões. Só um detalhe, né? Sim, pastor. Uns aos outros ali, né? Já dá uma exposição inteira. O que é uns aos outros? Exatamente. Sujeitar Porque quando ele fala das mulheres submissas aos seus maridos, porque o contexto é submissão, depois quando ele fala aos maridos, amai vossa mulher. O que é a ideia? A ideia da sujeição é você entregar-se a alguém. A do amor é entregar-se por alguém. Na verdade, o peso do homem é mais difícil ainda. Porque o referencial é o que Cristo fez pela igreja. E Jesus foi para a cruz por ela. Então, faça a pesquisa exegética para você compreender o texto, para que você possa entender. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para você entender. Da pesquisa exegética talvez te ajude a não ter uma interpretação equivocada do texto. 1 Coríntios capítulo 4. Abra lá, vamos ver mais esse exemplo só. 1 Coríntios capítulo 4. Muita gente interpreta errado esse texto. Se você vai entender esse texto, primeiro você precisa entender que 1 Coríntios não é a primeira carta. Teve uma antes. Capítulo 5, versículo 9, Paulo diz, eu escrevi outra carta já para vocês. Nós não temos essa carta primeira de Paulo. Ela se perdeu na história, no cânon só entrou essa que nós estamos estudando. Olha só o que Paulo diz no capítulo 4. Ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Saulo, já vi pastor usando esse texto para exigir respeito das pessoas. Rapaz, eu sou ministro de Cristo. Dobre a língua ao falar de mim. Eu não sou o Zezinho, eu sou o reverendo Zezinho. Paulo diz lá, capítulo 4, né, os homens nos considerem como... Gente, não tem nada a ver, Paulo está dizendo é o contrário. O contexto desse texto, capítulo 3, Paulo fala acerca da dissensão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí, Paulo vai dizer, gente, vocês são carnais, esse negócio de ficar escolhendo, nós somos cooperadores de Deus. E ele faz aqui uma descrição daquilo que ele está explicando, diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Presta atenção. Nesse texto, já falei da escritura da carta, deixa para lá. Que Paulo está mostrando, na realidade,
importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, o contexto é Paulo, Pedro, Apolo, Pedro mesmo? É. Agora veja, Paulo está dizendo assim, nós estamos no mesmo nível de importância. Nós somos ministros de Cristo. Agora, quando você olha o original, a palavra que Paulo usa aqui para ministros é hipéretes. Normalmente, quando Paulo fala de ministro, a palavra que ele usa é diácono. Só por aí já vê que ministro não é uma pessoa de alto grau de respeito e relevância que vocês precisam ter, fazer aí uma consideração especial, porque afinal de contas é ministro como se fosse um ministro de Estado. Não, ministro é um diácono, é aquele que serve. Mas aqui especificamente, Paulo usa uma outra palavra para deixar claro que é besteira esse negócio de você, não sei se daria para a gente fazer essa comparação, olhar no boletim para ver qual dos pastores que vai pregar. Esses dias o irmão brigou comigo lá. Eu falei, coisa boa, não é mesmo que aconteceu isso? Nós somos 4 pastores na igreja. Aí, não era eu que ia pregar, era o outro pastor, só porque na hora de fazer o boletim, a secretária no Ctrl+C, Ctrl+V, botou, o pastor pega mensagem, reverendo Saulo, né? Aí terminou o culto, o irmãozinho chegou. Só me enganou, né, pastor? E por quê? Lá no boletim está dizendo que o senhor aqui ia pregar. Falei, não, secretária, mas o que tem? Aí eu mostrei esse texto para eles. Rapaz, presta atenção, ficar escolhendo pastor. Não importa quem vai pregar, é a palavra de Deus para o seu coração. Né? Então, quando Paulo usa aqui, ele usa essa palavra hipéretes, e tem todo o sentido, porque o hipéretes era o escravo nas galés romanas, aqueles navios romanos de guerra, era esse escravo que ficava na ponta do remo. Esse é o hipéretes. Ele era um escravo, dono de nada, o pé dele ficava acorrentado na estrutura do navio. Se o navio afundasse, lavar ele com Titanic para o fundo do mar, não tinha jeito de escapar, ele não via paisagem, ele não via nada, era um escravo. O que Paulo está dizendo? Importa que os homens nos considerem como um escravo da mais baixa categoria de Cristo. É isso que ele está dizendo. E está dizendo também como dispenseiro dos mistérios de Deus. O dispenseiro, você vai olhar no original, o oikonomos, de onde tem economia, a palavra economia. É lógico que quando fala do dispenseiro, não tem como a gente não lembrar de José no Egito. Não é verdade? A gente lembra na hora. Porque era isso que José era. Mas o que José era? Escravo. José tinha alguma coisa? Não. Tudo era do seu senhor. Ele serviu o seu senhor. O dispenseiro é aquele que tinha a chave da despensa e abria a porta e dava alimento para todos os servos, os conservos, os outros escravos. E Paulo está dizendo, é isso que nós somos. Vocês parem com essa bobeira de achar eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e tudo mais, porque nós não somos nada. Então, quando você faz a pesquisa exegética, você passa a ter uma visão diferente do texto, da simples leitura no texto em português. E talvez fique aqui até o estímulo, aqueles que estão no IBA, a caprichar um pouquinho mais nas aulas de línguas originais. Pois é. Gente, o grego é difícil, mas o hebraico é indigesto, é impossível quase de entender aquele trem. Mas nós temos que estudar. Por quê? Porque nós precisamos compreender. E para compreender, você precisa ter toda essa curiosidade de olhar o texto e de ver a situação do que está acontecendo. E possivelmente aí você começa, desde já compreendendo o texto, você começa a ver aqui que há uma... Aí. Que há aqui algumas conclusões que Paulo traz de que todos os líderes estão no mesmo nível de importância, e o nível baixo não é lá em cima, como grandes autoridades, como senhores do povo de Deus.
todos os líderes têm a mesma responsabilidade de serem fiéis, e todos os líderes serão julgados pelo mesmo critério. Talvez até você já definiu aí a estrutura do seu sermão. Não é verdade? Você já começa a compreender o texto e a ver acerca do sermão. Então, lembre-se, faça a estrutura, faça a pesquisa histórico-geográfica e a pesquisa exegética, que vai te ajudar a definir qual a estrutura do sermão. Normalmente, a estrutura do sermão sai da estrutura do texto. Se você não conhece, se você não pesquisa, se você não vê a estrutura do texto, possivelmente você vai ter dificuldade de arrumar uma estrutura para o seu sermão. Em sexto lugar, aí sim, elabore a estrutura do sermão. Agora vem a parte de você pegar e preparar aquilo que você vai servir para o seu ouvinte na exposição bíblica. Como diz o ditado, por enquanto você estava só na cozinha, mexendo nas panelas, cozinhando as coisas, né? Agora você vai, na hora de elaborar a estrutura do sermão, você vai então organizar o sermão para você entregar para o seu ouvinte. É a hora de você montar o quebra-cabeças, para depois você ir passando pecinha por pecinha, para que o seu ouvinte possa ir compreendendo e buscando entender o texto que você está expondo. Nós temos 2 exemplos na Bíblia, um sermão de Paulo e um sermão de Pedro, que nós vamos estudar a estrutura desse sermão, tanto de Paulo quanto de Pedro, mas hoje o tempo já acabou, né, pastor? O pastor já está ali olhando o relógio, tal, né? Então nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua nessa questão de elaborando a estrutura do sermão, elaborando a conclusão do sermão e elaborando a aplicação do sermão. Tá bom? Deus abençoe, vá guardando isso. Eu já disse para vocês ontem, esse slide depois eu vou deixar com o pastor. Se você depois quiser, ele pode passar para você. Tá bom? Vocês viram o tempo passar? Eu não vi.